alcançar, e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. De nada Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. o sino que insiste a Se tocar. dentro de mim não valesse o Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, na realidade a primeira quarta-feira desse mês de outubro. Seja muito bem-vindo. Você está participando nesse momento do estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E eu, pastor Antônio Carlos, desejo ter esse momento com você, um momento de edificação, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, um momento de louvor a Deus. Seja muito bem-vindo. Esse tempo é um tempo que temos todas as quartas-feiras, todas as noites de quarta-feira, para que busquemos ao Senhor. E na presença do Senhor nós possamos encontrar alimento, aconchego e paz às nossas vidas. Eu quero começar esse momento convidando-te a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus,
na Carta aos Hebreus. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, lá no Novo Testamento, a parte final do Novo Testamento. Eu vou ler apenas este versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14, texto bíblico que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus, ela nos desafia por meio dos seus ensinos, por meio das suas exortações, a termos uma atitude correta, uma atitude digna, uma atitude santa ao Senhor. E neste versículo que acabamos de ler, essa atitude correta, digna e santa envolve a santificação. O que é santificação? Ao longo do nosso estudo bíblico desta noite, várias vezes nós vamos falar sobre a santificação e a importância dela para a nossa vida. Esse é o nosso tema, este é o nosso ensino desta noite, a santificação dentro da doutrina cristã. Vamos começar então esse nosso momento na presença do Senhor cantando. Eu escolhi um hino que nos lembra do poder e da vitória que há para o cristão em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a, com alegria e com muita fé, cantarmos juntos o hino de número 49. Esse hino, na sua parte central, ele nos diz que não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor, mas é dos fiéis e sinceros, daqueles que seguem junto ao Senhor. Vamos louvar a Deus cantando este hino. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível,
Esta é a nossa certeza, esta é a nossa fé. A vitória é daquele que segue junto ao Senhor, daquele que confia em Deus, daquele que repousa no Senhor, daquele que sabe que a nossa fé e o nosso amor estão sim firmados no nosso bom Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar. Nós vamos falar com Jesus nesse instante. Ao longo desse dia, certamente, vários momentos você viveu, diferentes situações você experimentou. E o que fica para você desse dia? Quais ensinos ficam para você desta quarta-feira? Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, ao final desse dia, nós queremos, ó Pai, agradecer-te por todas as bênçãos que do Senhor recebemos. Te agradecer porque em todas as circunstâncias o Senhor tem estado conosco, tem sido por nós, nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom e eterno Salvador. Ao longo desse dia, quantos momentos difíceis e diferentes vivemos? Alegrias e tristezas, vitórias e momentos cabisbaixos, mas há uma certeza, uma convicção, ó Pai, que em todos eles o Senhor esteve conosco e por isso, Senhor, nós nos alegramos nesse momento. Nos alegramos por quem Tu és na nossa vida, na nossa história, o bom Senhor, o bom Salvador. Alegramos porque em todas as circunstâncias temos repousado e descansado em Ti. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu é aquele que sempre foi, Tu é o Todo-Poderoso, e Tu has de ser, ó Pai, sempre eternamente, o sempre vitorioso, como acabamos de cantar. Visita-nos, ó Pai, nesse momento com poder e com graça. Visita-nos, ó Pai, consoante a Tua misericórdia. E assim, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos. Rogando a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada família representada, ó Pai, que nos acompanha nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso bom Senhor, em quem nós podemos crer, podemos confiar, em quem nós podemos depositar a nossa fé. Nós vamos cantar. Vamos cantar nesse momento o hino do nosso cenário, o novo cântico, o hino 92. Hino intitulado A Fé Contemplada. Da mesma forma que há pouco cantamos, com alegria, com regozijo em nosso coração, com fé e com viva certeza daquilo que Deus é, vamos também louvar a Deus cantando esse hino, hino de número 92. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Senhor Deus, Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada
Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Se criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé, Jesus, contemplará. É muito bom sermos lembrados que nós temos um Deus a quem oramos e que contempla a nossa fé, que ouve as nossas orações. Quando nós falamos que Deus contempla a nossa fé, não está dizendo que Ele dá tudo o que pedimos, mas certamente tudo o que oramos, Ele ouve as nossas orações e, ouvindo as nossas orações, Ele está sempre pronto a responder o nosso clamor. A maior alegria que temos não é sabermos que temos um Deus que tudo nos dá, mas é sabermos que temos um Deus que cuida de nós e nos dá o melhor. E nem sempre aquilo que desejamos é o melhor. O melhor muitas vezes está distante daquilo que queremos, porque não sabemos pedir aquilo que nos convém. Mas Deus sabe o que é o melhor para nós. Nosso tema de estudo bíblico nesta noite é a santificação. Santificação. O que é santificação? Eu vejo que há muita dúvida, muita dificuldade, uma mistura sobre quando a gente fala de santificação. Santificação é um ato divino ou é um ato humano? Santificação, ela tem a participação do homem ou ela é independente das ações do ser humano? No processo de santificação, sou eu que me santifico ou é Cristo que me santifica? Eu já estou santificado, eu já sou santo, ou eu estou num processo de santificação? Eu estou no processo de santificação ou eu vou ser ainda santificado? Veja que existem muitas perguntas, principalmente quanto à autoria desta ação e também quanto ao seu marco temporal, e perguntas estas que talvez mesmo crentes experimentados tenham algumas dúvidas. E o nosso objetivo no estudo bíblico desta noite é esclarecermos algumas destas perguntas, falarmos sobre os 3 tipos de santificação, falarmos sobre a característica básica do que é santificação e, ao final, lembrarmos de um desafio para todos nós. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. O texto bíblico de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Abra sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento.
Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santificação. Pela leitura desse texto bíblico, nós vemos claramente que a santificação não é uma opção, é uma ordem de Cristo. Tornai-vos santos. Outro texto bíblico que nós lemos no início do nosso estudo bíblico de Hebreus diz que devemos buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso nos faz perceber que santificação é algo muito importante para o cristão. E é muito importante compreendermos o que é a santificação para que em nossas orações, para que em nossa vida com Deus, nós possamos buscar corretamente a santificação e reconhecer aquilo que ela já é concretizada. Primeiramente, eu quero começar enfatizando aqui que a santificação não é uma obra acabada. A santificação é um trabalho contínuo que teve um início. E nós nunca veremos o seu final. O seu final será uma ação de Deus. Como nós veremos daqui a pouco, o ato final da santificação é um ato de perfeição que está unicamente em Deus. A santificação, portanto, é um trabalho contínuo que se estende por toda a nossa vida, desde o momento em que fomos chamados pelo Senhor. A partir daquele momento, nós temos uma nova posição, um novo status, uma nova condição. Essa nova posição, esse novo status, essa nova condição nos torna santos, mas santos em santificação. Porque toda santificação ela é um processo progressivo, contínuo e que alcança sua perfeição apenas na eternidade. Então hoje nós estamos vivendo, participando desse processo de santificação, que começou no chamamento divino, mas que ainda não terminou e que eu não verei o seu término. Apenas desfrutarei dessa obra terminada quando Cristo nos levar para a eternidade. Então, uma menção muito clara que a santificação ela não tem um fim. Ninguém pode dizer que eu sou totalmente santo. Eu alcancei a perfeição da santidade. Existe uma denominação, um grupo religioso, que fala da perfeita santidade como sendo algo alcançável, algo tangível. E não, ela não é alcançável, ela não é tangível, é um processo. É um processo que nós sempre estamos vivendo. Nós jamais alcançaremos nesta vida a perfeita santificação. Isto é um engodo, isto não é uma interpretação correta da palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme a gente vai ver, fala da santificação como um processo contínuo. Sede santos, sejam e continuem a ser. A ideia do tempo verbal, conforme o texto no seu idioma original, no grego, é a ideia de um ato contínuo. Interessante que é uma versão bíblica muito reconhecida pela sua fidelidade, chamada King James, uma versão em língua inglesa. Ela usa, nesse caso aqui, o present continuous, como é chamado no inglês, quer dizer, estejam sendo santos. Uma tradução do inglês seria isso. Ou continuem a estar sendo santos. Quer dizer, é um processo, é uma progressão, é uma obra ininterrupta e contínua. E essa obra, ela não é uma obra apenas minha. Diferentemente da regeneração ou da justificação, ou ainda da adoção, ou da perseverança, no qual há apenas um agente, seja eu ou seja Deus, na santificação há um processo chamado de sinergia ou sinergismo, que quer dizer o quê? Deus e os crentes trabalham juntos, de forma sinérgica, juntando forças. E esta junção de forças do cristão e de Deus tem como objetivo levar-nos de um status de santos, de uma condição, de uma posição de santos, para a perfeição como santificados. E no meio dessa situação, desse processo, há a característica progressiva, contínua da santificação. E é exatamente esse caráter progressivo que nós vemos Deus e o homem trabalhando juntos. Deus nos torna santos e Deus nos
aperfeiçoará ou nos tornará perfeitamente santos na eternidade. Mas agora o progresso da santificação, o desenvolvimento da santificação, ela tem a ver com a sinergia, onde eu participo de um processo que Deus permite que eu faça dele parte. Um processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento, de experiências espirituais. É esse processo, portanto, que podemos chamar da parte ativa da santificação. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a santificação ela tem dois aspectos, o aspecto ativo e o passivo. O aspecto ativo ele é central, como se fosse um sanduíche, ele está no meio, ele é um hambúrguer. E o aspecto passivo, que é o agir de Deus, ele começa e termina. E no meio nós temos o agir Deus mais homem. Veja que isso é muito interessante, né? O início e o fim da santificação, o início e o fim da santificação envolvem única e exclusivamente Deus. Mas o centro da obra da santificação envolve Deus e nós juntamente. O início e o final é passivo ao homem. Mas o meio é totalmente ativo ao homem, onde ele, dependendo de Deus e caminhando sob a palavra e a orientação de Deus, ele cresce em santificação. Quero ler, para a gente continuar aqui, 2 Coríntios 3,18. O texto está aparecendo para você. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho a glória do Senhor, olha só, somos ou estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Estamos sendo transformados, onde nós nos transformamos e somos ao mesmo tempo transformados. Já somos santos, futuramente na eternidade totalmente santos, perfeitamente santos. Mas nesse meio, estamos sendo transformados pelo Senhor, somos transformados, estamos nesse processo. Portanto, podemos dizer que há 3 tipos ou 3 aspectos da santificação. E eu gostaria de falar, ainda que brevemente, citando cada um desses 3 aspectos. A santificação ela pode ser posicional, quer dizer, uma posição na qual, um status no qual eu sou colocado. Ela pode ser progressiva, quer dizer, ela é um processo, um progresso, ela é uma caminhada contínua. E ela também é perfectiva, quer dizer, ela não deixa nada para trás, ela é plenamente finalizada. Vamos falar da santificação posicional. A santificação posicional é a obra divina que afasta os crentes do pecado e os separa para os seus propósitos. A santificação posicional é o chamamento de Deus, quando Deus nos chama, quando Ele nos chama pelo nome e diz, você é meu. Então, a santificação posicional, como posição, como status, é uma condição. É uma condição na qual eu estou totalmente alheio desse processo, mas Deus nos faz santos no sentido de separados. A palavra hebraica, a palavra, melhor dizendo, grega de santos, né? A palavra kadosh, ela dá essa ideia, melhor dizendo, a palavra do Antigo Testamento hebraico, kadosh, ela dá exatamente essa ideia de algo que está afastado, separado. E esse processo de separação não é do mundo, mas é do pecado. Somos separados do pecado para os propósitos de Deus. Quem fez isso? Deus. Essa é a nossa posição. Esse é o início da obra da santificação. O início da obra da santificação, então, é uma posição, um status. Que Deus nos coloca, Deus nos faz santos. Mas esse status, ele é aperfeiçoado, olha aí, por um processo progressivo. A santificação progressiva é uma obra conjunta de Deus e do crente, do cristão, pelo qual ocorre a transformação contínua para sermos mais parecidos com Cristo.
Se a santificação posicional ela é única e exclusivamente dependente de Deus e do seu querer, a santificação progressiva ela acontece onde Deus nos mostra a sua vontade e nós respondemos com obediência, com adoração, nós respondemos com a perseverança, com fé, respondemos ao seu direcionamento. A santificação posicional, eu sou levado a um novo status. A santificação progressiva, Deus aponta o caminho e nós trilhamos esse caminho com obediência, com fé, com perseverança, com serviço a Ele. Diferentemente de uma santificação passiva para o ser humano, né? Que é o processo posicional, onde nós temos um novo status. A santificação progressiva, nós estamos envolvidos nela. Tem a ver com ações. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que dizia falso testemunho, não o faça mais. A santificação progressiva, ela envolve mudanças de ações. Deus diz na sua palavra o que é certo e o que é errado. O progresso da fé leva-me a obedecê-la, a ter fé, a servi-lo em obediência, a caminhar com perseverança por meio da sua palavra. E esta é a santificação progressiva. Veja, você já é santo, mas você está sendo santificado. Você já é santo e está se santificando. Nós já somos santos em Cristo Jesus pelo chamamento divino. Nós estamos sendo santificados pelo Senhor, que nos orienta pela sua palavra, e vamos nos santificando quando respondemos positivamente, corretamente, em obediência a essa palavra. Mas o processo de santificação ele tem um cume, ele tem um objetivo, ele tem um ápice, e é o aspecto perfectivo da santificação. A santificação é uma posição, um status, Deus agindo em nós. A santificação é um progresso, Deus agindo e nós respondendo diante do agir de Deus. Ou podemos dizer, posicional é Deus agindo, progressivo é o cristão respondendo ao novo agir de Deus. E perfectiva é a ação final, é o trabalho final de Deus de completar a salvação, quando Ele nos levará para os novos céus e nova terra, e lá seremos aquilo que Deus quer que sejamos. Não haverá mais o pecado, não haverá mais o mal, já não haverá mais as sombras ou as marcas do pecado na nossa vida, então seremos aperfeiçoados. Por isso ela é perfectiva. Nós estaremos perfeitos, é o trabalho final de Deus ao completar a santificação. Também, nesse aspecto, totalmente passiva a atitude humana, mas é Deus novamente agindo. O processo de santificação, então, começa com o agir de Deus e termina com o agir de Deus. O agir de Deus nos chamando. O agir de Deus consolidando o seu chamado. O agir de Deus dizendo, você é meu. O agir de Deus te levando para a presença dele. E no meio disso tudo está você. Você respondendo à palavra de Deus. No meio disso tudo está você respondendo em obediência, respondendo em serviço, respondendo em fé, respondendo em comunhão. Podemos dizer que a partir da conversão, o cristão deve progredir constantemente em direção a uma maior semelhança com Cristo. A santificação progressiva. Porém, nesse processo, em alguns momentos acabamos caindo e temporariamente permanecemos no pecado, mas pela graça do Senhor nos levantamos, somos por Ele levantados, melhor dizendo, né? Somos por Ele recuperados para seguir em frente. E a igreja é isso. A igreja, ela é a comunidade desses homens e mulheres imperfeitos e que estão sendo aperfeiçoados, estão nesse progresso. A igreja não é um local de pessoas perfeitas, mas é de irmãos e irmãs que estão em obras, sendo aperfeiçoados, corrigidos, moldados pelo Senhor da seara. Nós já somos santos. Nós seremos aperfeiçoados plenamente um dia, mas até lá
nós vivemos uma vida na qual devemos progredir, participar desse progresso constante, para sermos a cada dia mais parecidos com Cristo. Quando o pecado nos derrubar, quando falharmos, Deus nos levanta. E é isso a igreja. A igreja é isso. A comunidade daqueles que pecam, mas daqueles que são pelo Senhor levantados para progredirem de graça em graça, de fé em fé. Hoje vivemos o aspecto progressivo da santificação. Já vivemos o aspecto posicional, mas a nossa esperança é vivermos o aspecto perfectivo, quando seremos transformados plenamente pelo Senhor. Duas aplicações muito clássicas, muito simples e muito diretas para nós encerrarmos o nosso estudo dessa noite. Primeiro, seja grato a Deus. Grato porque Ele te chamou, Ele já te santificou e existem promessas maravilhosas de que Ele vai cumprir, Ele vai completar a sua boa obra até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel e vai completar essa obra. Seja fiel, seja grato, melhor dizendo, a Deus por causa disso e tenha essa esperança no seu coração. Essa é a primeira aplicação. Gratidão e esperança. Gratidão por aquilo que já fez, que Deus já fez. E esperança na convicção daquilo que Deus ainda vai fazer. Mas de igual forma, além da gratidão e da esperança, uma segunda aplicação que eu gostaria de falar é que também devemos, com esmero e com dedicação, buscar uma vida de progresso espiritual. E como que a gente vai progredir espiritual? A gente tem que responder à voz de Deus. E a voz de Deus está na sua palavra. A palavra de Deus, por exemplo, no Salmo 119, diz: como poderá o jovem guardar puro o seu coração? A palavra jovem aí pode ser substituída por criança, adolescente, adulto, ancião. Como o crente pode guardar puro o coração? Observando-o segundo a palavra do Senhor. É assim que nós progredimos. É assim que nós alcançamos o caráter progressivo, crescemos em direção a ser semelhantes com Cristo. Duas aplicações: gratidão e esperança por aquilo que Deus já fez, e esperança por aquilo que Ele fará. E segundo, obediência, serviço, perseverança e fé no caminho da santificação. E esse é o propósito de Deus para nós. Vamos orar? Curve sua cabeça nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Nesta noite, especialmente, falamos sobre a santificação. E como é bom, ó Pai, lembrarmos, e com gratidão lembramos daquilo que o Senhor já fez em nós, já nos fez santos. Já nos fez, ó Pai, separados do pecado, separados da nossa natureza pecaminosa, para que possamos viver e viver para Cristo. É muito bom, ó Pai, termos esta certeza, esta convicção, termos esta fé. É muito bom, ó Pai, e acalentador termos essa convicção daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor já fez. E certamente, ó Pai, daquilo que o Senhor ainda fará na eternidade sobre nós. Nosso coração se enche de alegria. Nosso coração se enche, ó Pai, de paz. Nosso coração se enche de esperança, crendo, ó Pai, naquilo que Tu és em nós, naquilo que o Senhor já fez, fará nas nossas vidas. Mas, ó Pai, também queremos responder de forma positiva, de forma real, de forma viva ao Teu chamado. Queremos também viver esse progresso contínuo da fé, da obediência, de uma história com o Senhor. Por isso, ó Pai, clamamos a Ti para que o Senhor nos ensine, ó Pai, pela Tua palavra, a responder corretamente ao Teu chamado. Com obediência, fé, serviço, comunhão, perseverança, que nós respondamos ao Senhor e vivamos, ó Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Nos abençoa, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor, que é santo, 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 perdoe, ó Pai, o nosso vil proceder e nos ensine, ó Pai, a desfrutarmos do status da santidade, a termos a esperança da santidade plena, final, mas também a vivermos e buscarmos o progresso de uma vida de santificação. É assim, ó Pai, que nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Cristo.
Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, encerro esse momento com o desejo que Deus possa estar trazendo ao seu coração uma palavra de paz e esperança nesta noite, com o desejo de que Ele fale ao teu coração e traga a você convicções vivas, convicções especiais, convicções santas do seu chamamento, da sua palavra, do seu grande amor. E assim, fortalecido pelo seu amor, fortalecido pelo seu poder, eu quero desejar para você uma ótima noite. Quero desejar a você uma noite de bênção, um restante de semana fortalecido, abençoado e agraciado pelo Senhor. Lembrando, nesse domingo, como em todos os domingos, às 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde, nós temos a nossa escola dominical, de manhã e o culto à noite. E você é meu convidado. Presencialmente estaremos lá. Eu gostaria de tê-lo lá também, tanto na escola dominical como no culto noturno. E lá estaremos louvando, servindo e rendendo graças ao Senhor. Desejo a você um ótimo restante de noite. Eu vou colocar aqui um louvor e desejo que esse louvor possa falar ao seu coração. Fique com Deus. Que Deus assim te abençoe e te guarde. Que a sua família seja abençoada por Cristo nessa noite e no restante dessa semana. Que Deus te abençoe. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os pecados de hoje, eu sei, te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal e em sossego alcanço gozo natural. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao culpado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei,
pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, até